Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 1, diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, mas feche seus olhos, vamos orar, pedir para que Deus fale conosco. Oremos. Senhor Deus, nós, humildemente e com toda reverência, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, fato de que nós já estamos, desde o início desse culto, mas Deus, nós nos colocamos nesse momento perante o Senhor, para que o Senhor fale conosco. Até agora, Deus, nós cantamos para Ti, até agora, Deus, nós oramos para Ti, nós ofertamos, ó Deus, por amor à Sua obra, mas esse é o momento em que nós não vamos entregar algo. Esse é o momento que nós vamos receber algo da sua parte. Então fala conosco, ó Deus. Alinhe o nosso coração para aquilo que o Senhor tem planejado para nós, ó Deus, para esse ano. Para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso serviço, para a nossa escola. Alinhe, ó Deus, o nosso coração à sua vontade, ao seu querer. Deus, aquilo que vem, ó Pai, para roubar a nossa atenção, aquilo, ó Deus, que faz, ó Deus, com que a gente não consiga ouvir, ou se a gente ouve, a gente não consegue compreender, ou se a gente compreende, a gente não consegue guardar, ou se a gente até guarda, a gente não consegue colocar em prática. Senhor, que caia por terra, Deus, para que a sua palavra, que é a boa semente, ela possa encontrar no nosso coração, não, ó Deus, um lugar cheio de espinhos, não uma terra seca e infértil, mas uma terra, Deus, fértil, para que o Senhor faça essa palavra frutificar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém? Amém. Preste atenção, desligue o seu celular, coloque no vibra, e foque naquilo que Deus ele tem para as nossas vidas nessa noite. Se você ouviu o sermão do domingo passado na igreja, ou até mesmo no YouTube, ou se você faz uma leitura rápida, superficial, uma leitura apressada desse nosso texto, pode ser que você seja levado a pensar que Paulo está se contradizendo. Opa, uma contradição na Bíblia. Os ateus gostam disso, a galera aí que vai fazer debate na internet ama essas coisas. Porque em poucos versículos, Paulo ele diz assim: vocês que são espirituais, quando virem algum irmão ser surpreendido pelo pecado e cair, vocês devem restaurar esse irmão com mansidão. E ele não fala só isso, ele fala: vocês que são espirituais, devem carregar os fardos pesados uns dos outros. Passa-se poucos versículos, e agora Paulo, ele não fala isso, Paulo fala outra coisa. Paulo fala assim: vocês devem cada um levar a sua própria carga. Em um momento ele fala: carreguem os fardos uns dos outros. Agora ele fala assim: carreguem a sua própria carga. Parece contradição, mas o que nós temos aqui é apenas uma tensão no texto. São duas verdades que na nossa cabeça tão pequena, que não consegue compreender os mistérios de Deus, a gente às vezes
como dizem por aí, a gente buga, a gente fica meio perdido. O que Paulo está falando, e longe de se contradizer, é algo que ele quer nos levar, é um lugar que Paulo está nos levando. Paulo está conduzindo o seu argumento para um lugar muito bem definido. Eu lembro quando eu era bem mais novo, quando eu era criança, que meu pai, todas as vezes que ele comprava, eu não sei se aconteceu com você, mas todas as vezes que meu pai comprava um relógio, ou um eletrônico em casa, que vinha aquele plastiquinho na tela, sabe? Todas as vezes que meu pai comprava, sem ele perceber, eu ia lá e arrancava. Relógio que ele comprava, eu disse, relógio eu vou usar. Eu ia lá, sem ele ver, e arrancava o plastiquinho. Ele ficava maluco comigo. Por que você está tirando? Vai fazer outra coisa da sua vida. E depois de dar um bom sermão de como esse plástico, ele protegia o aparelho, protegia o equipamento, o objeto, aquilo não fazia sentido para mim. Seja do relógio, do leitor VHS, do DVD, a gente já entrega a idade aí, né? Leitor VHS, DVD, tem uns irmãos que falam assim, e o vinil, Alex? Não, aí é outro irmão. Aí você já passou já, não é do meu tempo não. Mas sempre que vinha algum plástico, eu ia lá e tirava. Eu não me contentava, porque na minha cabeça de criança, aquilo foi criado, aquilo foi feito, fabricado, para não ter o plástico protegendo. Aí corta para hoje, ano de 2026. Eu com 35 anos, não parece, eu sei que não parece, calma. 35 anos, casado, com 2 filhos. Agora responsável pelo meu próprio bolso, porque meu pai sempre falava isso, olha, você faz isso porque o dinheiro não sai do seu bolso. Agora, responsável pelo meu próprio bolso, pelo dinheiro do meu bolso, eu não só compro a película de plástico, mas a de vidro, a de cerâmica, a 3D, e qualquer coisa que prometa que vai manter o aparelho, que vai manter o celular, o tablet, seja lá o que for, para durar, pelo menos um bom tempo, para não ter que gastar. O tempo, ele não só me trouxe maturidade, também não me trouxe apenas alguns cabelos brancos. O tempo também, e com a maturidade, também me trouxe responsabilidade. E é exatamente para esse lugar que Paulo está nos levando aqui. É exatamente para esse lugar que Paulo está nos conduzindo com o seu argumento. Contrariando, e aí sim Paulo está contrariando, mas contrariando o que normalmente chama a nossa atenção num ambiente de igreja, Paulo, ele não foca, ele não gasta todo o seu tempo falando do irmão que caiu, contrariando o que acontece no ambiente de igreja. Porque se alguém cai, porque se alguém peca, porque se alguém erra, bom, já vira fofoca da igreja, já vira fofoca dos grupos, a galera já começa a conversar, já começa a falar, olha, você ficou sabendo o que aconteceu com fulano, com a fulana de tal. Paulo, contrariando isso, ele não gasta, ele não gasta tanto tempo com quem caiu. Ele fala, olha, se alguém for surpreendido em pecado, restaure essa pessoa com mansidão, vocês que são espirituais. Paulo, ele gasta a maior parte do seu texto, a maior parte do seu argumento, da sua escrita, não falando de quem caiu, mas de quem vai cuidar dessa pessoa que caiu. O problema central do nosso texto não é quem caiu. O problema não está em quem caiu, não está em quem foi surpreendido pelo pecado. Preste atenção nisso. O problema está em quem está de pé. Paulo, ele nos chama a atenção, não para quem caiu tudo bem, agora ele deve ser restaurado, deve ser cuidado. Paulo, ele chama a atenção e apresenta alguns riscos para quem está de pé, para quem vai trabalhar na restauração dessa pessoa que caiu, dessa pessoa que foi surpreendida pelo pecado. E Paulo, então, nos mostra um risco que todos nós corremos, no versículo de número 3. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Esse é o cenário. Alguém estava na igreja, um irmão na fé, uma irmã na fé, e por um momento essa pessoa não vigiou. Por um instante essa pessoa que deveria cuidar dos seus passos, ela não vigiou e ela caiu. Ela cometeu um pecado. Logo essa pessoa deve ser restaurada,
deve ser cuidada, deve ser discipulada, deve ser trazida de volta para o lugar de onde ela estava. Tem valor nessa pessoa. Aqui não existe, nesse cenário, um inimigo externo. Paulo ele não apresenta um bicho-papão. Paulo não fala de um imperador que vai se levantar e vai destruir a igreja. Paulo não está falando de um governo capaz de parar o cristianismo, ou da perseguição, ou de alguma lei que vai baixar em algum congresso. Não, não. Paulo, ele não está nem mesmo mostrando um alarme com sirenes brilhantes tocando e cegando os nossos olhos. Paulo, nesse cenário de alguém que caiu, falando àqueles que estão de pé e que vão ajudar, ele aponta não para um erro visível, mas para algo muito mais perigoso, algo invisível. O risco que nós corremos não é algo que você pode tocar. O risco que nós cristãos, que consideramos fortes, que nos consideramos fortes, maduros, que acreditamos que estamos de pé, não é algo que eu e você podemos tocar. Não é algo que eu e você podemos ver, muito pelo contrário, é algo perigoso, porque é silencioso, porque é interno. Paulo não fala de alguém que vai vir e vai enganar a gente. Paulo fala que o risco é eu e você enganarmos a nós mesmos. É o auto-engano. Não é alguém que vai vir e vai começar a pregar umas coisas meio malucas aqui nesse altar, e você vai ficar meio, uau, o que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Não, não. O risco que Paulo, ele considera para aqueles que estão de pé e para aqueles que vão cuidar de quem caiu, é o auto-engano. O auto-engano, ele faz com que a gente, que deveria estar bem ajustado, e deveríamos estar atentos, a gente deixa de estar atento. A gente deixa de ser sensível à voz de Deus. Paulo não direciona isso a quem caiu. Paulo fala sobre mim e você, que estamos de pé. Alex, não estão de pé. O vento é forte, aconteceram muitas coisas durante o ano passado, já no começo desse ano, muitas outras aconteceram. Eu sinto que estou quase caindo, Alex. Toma cuidado, irmão. Segura aí. Segura, afivela os cintos, calma lá. Paulo fala exatamente isso, sobre alguém que aparentemente está firme, que está estável. Aquelas pessoas que se consideram em outro nível espiritual. Sabe aquele tipo de gente que arrota uma espiritualidade, arrota um orgulho espiritual? Falamos sobre isso um pouco no domingo passado. Alguém que acha que sabe muito, alguém que acha que, eu converso muito com Deus, eu falo muito com Ele, eu oro bastante. Alex, eu li a Bíblia 2 vezes no ano que passou. Paulo fala exatamente para esse tipo de gente. Gente que por algum motivo, quando encontra alguém que caiu, começa a olhar para essa pessoa e falar, olha, eu não sou que nem ela, ainda bem. E Paulo está falando, olha, levanta ela. Fala assim, não, antes de eu levantar, deixa eu mostrar como que eu sou diferente, porque eu não fui eu que caí. Note que Paulo ele não está falando que o problema é lidar com o pecado do outro. A igreja tem que ter isso em mente. O problema não é lidar com a pessoa que pecou, com a pessoa que roubou, com a pessoa que adulterou, com a pessoa que mentiu, com a pessoa que traiu. O problema não é lidar com o pecado do outro. O problema é você lidar com o pecado do outro pensando que você não corre risco algum. Às vezes chega a alguns irmãos, e a gente já teve muitas discussões nos últimos anos na nossa igreja, de quem pode orar por quem na igreja. A gente sempre quebra a cabeça, mas quem pode orar? Tem que estar no voluntariado, tem que estar na intercessão, tem que ser pastor, tem que ser evangelista. E eu de verdade, quando leio a Bíblia, eu não sei como você lê, mas quando eu leio a minha Bíblia, eu vejo uma comunidade onde todos oram por todos. Aqui Paulo ele não se delimita a um status dentro da igreja. Olha, você pastor, quando alguém cair, levante essa pessoa, restaure ela com mansidão. Não, Paulo está falando a todos. Todos nós estamos aqui, todos nós somos instrumentos. Só que existe um grande problema, e aí eu entendo o porquê da discussão.
Quem pode profetizar sobre a sua vida no momento da oração, no momento do culto? Quem pode colocar a mão sobre a sua cabeça? Quem pode orar por você? A gente fica quebrando a cabeça e tentando criar alguma coisa, porque, de verdade, irmãos, tem muita gente que pensa que isso aqui que nós vivemos é comum demais, que isso aqui que nós fazemos é algo banal. Alex, você leu alguns livros legais e você está pregando, eu também faria isso. Qualquer dia, irmão, a gente coloca você aqui. E aí eu quero ver você com 50, 80 carinhas olhando para você, se você vai. Às vezes nem eu vou, às vezes que é difícil. Às vezes você pensa que não, Alex, o pessoal só está de pé aí do lado das paredes. A gente pensa. E aí a gente começa a lidar com as pessoas. Não, ó, fulano veio se aconselhar comigo. Mas se aconselhar por quê? E por que você? Você tem sido esse exemplo? E aí a gente alerta, olha, toma cuidado. Porque existe sim, irmãos, uma guerra espiritual. Existe um mundo espiritual que os nossos olhos não podem contemplar, mas que nesse exato momento acontece. Existe. Queira você ou não. O problema não é lidar com o outro, não é lidar com o pecado do outro. O problema é você lidar com tudo isso, achando que você não corre risco nenhum. O maior risco não é você cair. O maior risco é você acreditar que não pode cair. É você acreditar que é forte demais. É você pensar que, bom, Alex, pela minha experiência, desculpa aí, mas já tenho 20 anos de igreja. Alex, é que eu estou aqui na Vivendo em Amor pouco tempo, mas olha, eu vim da Assembleia fui para a Universal, da Universal fui para a Mundial, da Mundial fui para a Internacional, da Internacional. Você tem um currículo enorme de igrejas, legal. E aí você acha que você não pode cair. Esse é o problema. O orgulho. É a ideia de que você pode tudo. Pode todas as coisas. A gente usa até o texto bíblico. Tudo posso, né? Tira o texto, rasga a Bíblia toda e eu vou pegar esse texto para mim e vou aplicar do jeito que eu quero. Esse tipo de coisa nos leva a uma ilusão de segurança espiritual, que é mentira, é uma ilusão. Você acha que está bem guardado. Você acha que mal algum vai chegar à sua tenda. Ah, eu leio o Salmo. Alex, na minha casa o Salmo 23 está aberto, lá. Amarelo, as páginas já quase desbotando já. Mas isso está me protegendo. Eu creio que praga alguma vai chegar à minha tenda. O Salmo 91, toda vez que eu saio de casa, eu rezo ou eu oro. Rezar não é da concorrência. Eu oro o Salmo 91 e falo novamente, falo, porque eu creio nisso. Irmãos, a gente entra numa espiral de auto-engano, onde a gente acredita que a gente vai poder mesmo. Eu vou conseguir mesmo. Eu sou forte mesmo. Olha, eu consigo dizer não para o pecado. Só que o auto-engano, enganar a si mesmo, ele não nos elimina da igreja. E esse é um alerta terrível para se fazer para você. Enganar a si mesmo não vai fazer você sair da igreja e ir embora. Talvez não agora. Enganar a si mesmo não vai fazer nem mesmo você sair da posição e do ministério que você participa. Enganar a si mesmo, você pode muito bem continuar a sua vida toda, indo à igreja, servindo a Deus, pregando, orando, expulsando o demônio, profetizando. E ainda assim, lembra da palavra de Jesus, no Evangelho de Mateus, olha, vai chegar naquele dia, vai falar, mas no seu nome, eu fiz tudo isso. O auto-engano não te afasta da igreja, o auto-engano te afasta da verdade. Você passa a viver agora uma vida por trás de uma máscara, por trás de uma fantasia. Você se enganou, não foi alguém que te enganou. Foi você que acreditou que você era muito capaz, que você era forte o suficiente. O auto-engano, ele nos convence de que certos alertas não são para nós. A pessoa que engana a si mesmo faz com que certos cuidados que ela ouve do pastor, que ela ouve do líder, ela fala assim, não, isso não serve para mim, isso serve para quem está começando agora na igreja.
A pessoa que ela se auto-engana, ela corre esse risco e vive esse risco do auto-engano, ela vai para a igreja e ela ouve a pregação e ela fala assim, não, essa pregação era para o fulano não veio. Eu vou até gravar um pouquinho aqui, ó, sem o pastor perceber, vou gravar. Porque quando for no meio da semana e fulano me chamar, eu mando para ele, para esfregar na cara dele. O auto-engano faz isso. Faz a gente pensar que os alertas que nós recebemos não servem para a gente. Não. Eu já sou bem instruído, eu já sou velho na igreja, já sou velho na fé, já conheço Deus, já tive experiências. O auto-engano nos leva a esse lugar onde vigiar já não é algo tão frequente. Você não precisa mais, né? Você já é forte. Alex, eu já ouvi essa pregação. Pula para outra. Vou nem prestar atenção, deixa eu ver aqui o jogo do Corinthians, deixa eu ver o jogo do Palmeiras. Bom, vou prestar atenção em outras coisas. Vou adiantar o meu serviço, pelo menos já adianta a planilha aqui, o relatório que eu tenho que entregar, porque isso aí eu já ouvi. O auto-engano faz isso com a gente. A gente pensa que serve para qualquer pessoa, menos para nós. Você ouve um alerta, você ouve o cuidado, eles falam assim, cuidado, é uma placa na estrada, a 30 metros uma curva acintuada à direita. Não. E você vai, pisa no acelerador. O que esse texto nos ensina é que o orgulho, ele não se manifesta apenas nas palavras arrogantes. O orgulho, ele não se manifesta apenas no seu jeito de andar, de falar com as pessoas, no seu nariz em pé. O orgulho também, ele se manifesta em um julgamento equivocado ao nosso próprio respeito. Quem você é quando ninguém está olhando? Quando essas luzes se apagarem e a gente dizer, amém, e você ir para sua casa, quem você é? Você fala, não, eu sou o filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. A gente tem até alguns dizeres prontos na nossa cabeça. E o pior é que a gente acredita em muitas coisas. Não estou falando isso. Acredite mesmo que você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, você é filho de Deus, mas às vezes a gente acredita que por conta disso, você não precisa mais vigiar. Você não precisa mais prestar atenção no caminho. Você pode fazer qualquer coisa. Não, porque depois eu me resolvo com Deus. Não, porque depois eu oro. Não, só uma vez só também. Ninguém é de ferro, Alex. Eu só vou olhar uma vez. Depois que eu olhei, eu paro. Desinstalo, desligo, vou para outro lugar. Alex, é só uma conversinha, nada demais. Não, é só um flerte bobo, não. Está na cara, eu sou casado, a pessoa já percebeu isso. A pessoa já viu, eu não preciso ficar. Não, Alex, modernidade, as coisas são novas agora. Quem é você? É uma boa pergunta para se fazer no começo de um ano. Quem é você? É como o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz, nada é mais contraditório à santidade do que o orgulho. A pessoa orgulhosa é uma pessoa que facilmente se vende, facilmente negocia valores, facilmente é a pessoa que vai se encontrar, como no começo do capítulo 6, alguém que foi surpreendido pelo pecado. Começa assim. Hoje você está de pé. Hoje você está forte, firme, canta, plenos pulmões. Hoje você vem nos domingos, vem agora nas quartas-feiras, não mais nas quintas, preste atenção. E aí você fala, olha, estou forte. É o Sansão que dorme e ele fala assim, quando eu acordar eu vou arrebentar essas cordas, eu vou lutar contra os meus inimigos, mas em um momento a gente não vigia, em um momento a gente é surpreendido, e quando você acorda, você está amarrado, os seus inimigos estão ao redor de você e os seus olhos são furados. Você que deveria ser um exemplo para aqueles que estão ao seu redor, de força, de alguém que se mantém firme, foi alguém que, pensando ser forte por si só, na força do seu braço, não vigiou e caiu.
Não existe nada mais contraditório à santidade do que o orgulho. É por isso que depois de apresentar o risco, e o risco é esse, Paulo, ele não nos deixa apenas com um alerta. Eu amo a Bíblia por causa disso, irmãos. A Bíblia, ela não coloca um alerta e fala assim, tome cuidado, você pode ir para o inferno. Aí fecha a Bíblia, acabou, não tem mais. Não, só tinha só isso. Né? É como, cadê os homens aqui, cadê os irmãos, cadê os casados? Acontece isso com a gente, né? A gente fala assim, o fulano separou. A esposa, mas separou por quê? Aí ela quer muitos detalhes, irmãos. A gente não, a gente é rápido assim, né? Não, mas separou por quê? Mas quando? Como foi? Como que ele se sentiu? Como que ela está se sentindo? Está bem, não está? Não, a gente é rápido. A Bíblia, graças a Deus, a Bíblia, ela até foi escrita por homens inspirados, mas foram homens inspirados. Porque Paulo, ele não só nos dá um alerta, ele não só nos joga informação. Toma cuidado aí com o auto-engano. Não. Paulo, ele também, além de expor o problema, ele em seu argumento, ele em seu texto nos apresenta dois movimentos claros, duas maneiras práticas que nós precisamos aprender e que nós precisamos colocar em prática, pois são maneiras práticas, para não corrermos mais o risco de tombarmos, de cairmos por causa do auto-engano. Então, versículo 4, Paulo diz, acompanha comigo, capítulo 6, versículo 4, cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. O que esse texto ensina de maneira bem clara, de maneira bem direta, é que o auto-engano, a pessoa que se engana a si mesmo, a pessoa que não tem uma consciência real de si, o auto-engano ele só prospera quando não existe o autoexame. A pessoa só se engana a respeito de si mesma quando ela não mais se examina. Ela não examina a si própria. Não é uma questão de você ir ao médico e do médico passar um monte de exames para saber o que você tem. Não, é uma questão de você olhar para a sua vida, de você olhar para o seu coração. Diante do risco de enganarmos a nós mesmos, nós não somos convidados a olharmos para fora. O texto bíblico e sagrado nos convida a olharmos para dentro. Você pode se enganar. Você pode começar usando uma máscara e essa máscara virar o seu rosto. Você pode começar usando uma fantasia e pronto, essa fantasia é a sua roupa do dia a dia. Só que para você não fazer isso, o primeiro movimento que Paulo nos convida e nos mostra é não olhar para quem está fora. Lembra? O cenário é esse, alguém caiu, alguém foi surpreendido em pecado. Paulo não fala, olha para essa pessoa, vamos usar ela como um exemplo. Está vendo por que ela caiu? Não, Paulo fala assim, olha para você. Não, ele caiu, você vai ajudar a levantar ele. Você vai ajudar a restaurar essa pessoa que caiu. Mas você não vai olhar para ele, você vai olhar para você. Olha para si mesmo. A verdade é que se nós formos sinceros, a prática do autoexame não ocupa um lugar central na nossa espiritualidade. A gente lembra de olhar para si mesmo e julgar a si mesmo apenas em momentos solenes, como a ceia, que a gente lê lá, 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão. A gente lembra desse momento. Esse momento da ceia a gente fica de momento. É uma hora solene. É algo maravilhoso. É aquele silêncio. É aquele momento que você examina a si mesmo. E a gente só trabalha e a gente só pensa que o autoexame deve acontecer aí, ali. No entanto, o que o nosso texto, ele sugere, não é que o autoexame deve ser feito de maneira ocasional. Uma vez ao mês, um domingo por mês. E olha lá, se você não vem na ceia, bom, vai ficar para outra ceia. Então é uma ceia sim, uma ceia não. Não, o autoexame não deve acontecer uma vez por mês. Em um momento solene. O olhar para si mesmo, o examinar os próprios atos, é algo que deve se tornar uma prática diária da vida do cristão.
Isso deve ser um hábito na sua vida. Você acorda, a primeira coisa que você faz, pega o celular. Já se tornou um hábito. Não, Alex, eu acordo, vou tomar um café, vou escovar o dente, sei lá, tomar banho, sei lá como é que vai ser, como é a sua rotina. Isso é uma rotina, isso é um hábito. Todo dia você faz a mesma coisa, você sai no mesmo horário, dorme no mesmo horário, acorda no mesmo horário, pega o mesmo ônibus, pega o mesmo carro, enfim, você cria hábitos. O examinar os próprios atos, do versículo de número 4, que Paulo diz, cada um examine os próprios atos, isso deve ser um hábito de todo cristão, deve ser rotina para todos nós. O problema é que a gente se acha muito bom. O problema é que a gente se acha autossuficientes. Nós achamos que somos capazes e somos bons demais. E eu não sou que nem aquela escória pecadora. E aí a gente olha para o outro. E aí na sua oração é a oração do fariseu. Lembra da oração do fariseu e da oração do publicano que Jesus conta? O fariseu, ele entra no templo e ele ora, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu não sou que nem esse publicano. E o publicano, no fundo do templo, ele, de maneira muito solene, ele ora, Senhor, tende misericórdia de mim. O problema é que a gente se assemelha muito mais ao fariseu. A gente não gosta e a gente não quer. Porque a gente sabe que não é uma coisa legal. A gente já lê os evangelhos, a gente sabe que não é uma coisa bacana. Examinar os próprios atos nos protege, irmãos, de estarmos enganados ao nosso próprio respeito. Porque quando nós nos examinamos, nós passamos a lidar como a vida é, e não como nós acreditamos que ela é. Você olha para si e você fala, é verdade, eu tenho um problema com isso. É verdade, eu sou muito explosivo. É verdade, eu perco a paciência fácil. É isso. É verdade, eu tenho certas limitações que, olha, eu já tentei fazer, mas eu percebi que quando eu fui, eu comecei a me perder, então eu preciso voltar. Eu nem coloquei isso aqui, mas só para exemplificar, eu parei com os conteúdos da internet, vou voltar, prometo, né? No meu perfil pessoal. E uma das coisas que a galera que cuida de internet fala, olha, você quer crescer, quer ganhar muitos seguidores, faz o seguinte, tem um negócio chamado, não sei se você já viu, React. Alguém sabe o que é? React, reagindo? Talvez você não saiba o que é, mas você já deve ter visto. Sabe aqueles vídeos que aparece alguém embaixo, vendo um vídeo e o vídeo em cima? Sei lá, um pastor falando besteira, uma igreja, o pessoal rodando que nem doido, essas coisas. Aí depois a pessoa fica reagindo ao vídeo, isso se chama React. E de verdade, isso dá muita visualização, porque a galera gosta do circo pegando fogo. E sempre fala, Alex, faz uns react aí. Pega lá o que o pastor da igreja fulano de tal está falando. Pega lá o que o meu lindo, que minha linda está dizendo. Essas coisas aí. Isso vai dar pano para manga, a galera vai curtir, a galera vai te seguir. E eu sempre soube, porque é algo que, quando eu olho para mim, eu sei disso. Eu sou uma pessoa que, se eu começo uma discussão, eu começo a discussão, a pessoa começou. Eu já penso no que você vai responder. Nisso eu penso o que eu vou responder do que você vai responder. E eu já penso na tréplica e na réplica, sem você ter falado nada. Eu sou meio maluco mesmo. Crente é isso, meio doido, né? Depois você reclama para Deus, que Deus te deu um pastor assim. Aí você é com ele, depois no final do culto você ora, dobra o seu joelhinho e reclama com Deus. Mas eu sou assim e eu sei que, porque já aconteceu comigo. E aí eu fico o dia todo remoendo uma discussão que está acontecendo na internet, às vezes que a pessoa não está nem aí para mim. E eu falei, eu não vou fazer isso. Porque se eu fizer, eu sei que vai vir gente reclamando, falando mal, gente linguetando, e aí eu vou entrar na discussão. E aí essa discussão vai se tornar cada vez maior e eu não vou mais viver. Eu vou estar com meu filho no parque, eu vou estar com a minha filha na piscina, eu vou estar, não, deixa o fulano vai responder. Quando ele responder, eu já vou até copiar e colar, já preparei até a resposta. Eu sei que eu sou assim. Eu sei que eu tenho essa dificuldade. Então cabe a mim fazer o quê? Foge da aparência do mal. Examinar os próprios atos faz a gente enxergar a nossa vida da maneira real, não da maneira como a gente gostaria que fosse. Irmão, eu gostaria que eu fosse muito mais paciente, sou ansioso demais.
Você talvez gostaria que você fosse muito mais compreensível com a sua esposa, com o seu marido, mas você precisa primeiramente, antes de mudar as coisas, antes de entrar para transformar o mundo, peraí, perceba como você realmente é. Viva a vida real, não essa máscara. O auto-engano faz isso. Examinar os próprios atos faz a gente reconhecer os nossos limites, faz a gente saber das nossas fragilidades, faz a gente ter ciência de áreas que nós precisamos, que a gente precisa do cuidado de alguém, a gente precisa de uma palavra, a gente precisa de um discipulado, a gente precisa de alguém nos guiando. Examinar os próprios atos nos protege do orgulho, porque agora a gente não olha para quem está fora, a gente olha para nós. Você olha para alguém errando e você fala assim: se não fosse a graça de Deus, seria eu. Jonathan Edwards, um grande pregador de eras passadas, tem um sermão conhecido como Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E diz a história que enquanto Jonathan Edwards ele pregava esse sermão, a igreja grudava as mãos no banco, e você ouvia apenas ranger de dentes no meio da igreja e as pessoas aflitas. Porque Jonathan Edwards falava o seguinte: sabe o que hoje não faz com que esse chão se abra e você caia no inferno? Sabe o que hoje faz com que você possa continuar vivo, respirando, tendo mais um dia? É a mão de Deus, é a mão de um Deus misericordioso. Falei isso há um tempo atrás, quando a gente lê uma nota na nossa igreja. Sabe o que difere a gente do pecado de alguém que está aí, está nas redes sociais, está todo mundo sabendo, está lá no Fuxico Gospel, está nas páginas de fofoca? Sabe o que difere o meu pecado dessa pessoa? É que o meu pecado continua escondido. O seu pecado, ninguém sabe, ninguém vê. Examinar os próprios atos nos protege da comparação. Afinal, quem serve de parâmetro não é quem caiu, não é o pecador, não é a prostituta, não é o ladrão, não é o pastor que fez tal coisa, não é o padre que fez tal coisa. Não, nos protege da comparação, porque essas pessoas, esses acontecimentos não servem de parâmetro. É a nossa própria vida. É você olhar para aquilo que você faz, para aquilo que você vê, para aquilo que você ouve, para aquilo que você não faz, de acordo com a palavra de Deus. Diante da palavra de Deus, você falar: é verdade, eu preciso de Deus, eu preciso mudar. Esse tipo de hábito espiritual, ele não é um exercício de culpa, mas é um exercício que nos traz clareza. Irmãos, chega de vivermos mais um ano tendo a mesma vida espiritual de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, a mesma vida com Deus de 1 ano atrás. A gente vê gente entrando aqui na igreja, gente nova, e a pessoa está vivendo algo novo com Deus, vivendo experiência, e a gente fica: e a minha vez? E quando vai ser eu? E quando eu quero também isso? Chega, irmãos, a gente precisa sim romper, mas em primeiro lugar você precisa olhar para si mesmo, examinar os seus próprios hábitos, os seus próprios atos. Essa atitude não vai menosprezar quem você é, não é simplesmente você falar assim: ninguém me ama, ninguém me quer, eu não mereço nada, eu sou ruim, Não é você olhar para si com palavras ao vento, não, esse hábito de examinar os seus próprios atos, examinar a si mesmo, do autoexame, é uma atitude sincera, primeiramente com aquele que nos conhece mais do que nós mesmos, e que nós não podemos enganá-lo. Primeiramente é uma atitude sincera com Deus, em segundo lugar é uma atitude sincera com o nosso próximo, e em terceiro lugar é uma atitude sincera conosco. É necessário. O primeiro sermão dessa série foi: seja humano. Olhe para as pessoas, saiba que você também erra, você também falha. Para de esperar dos outros algo que você não é capaz de oferecer. Para de exigir perfeição dos outros se você não está disposto à perfeição.
No entanto, contra o auto-engano, se enganar, enganar a si mesmo, não basta apenas saber sobre si. Não é como o filósofo diz, conhece-te a ti mesmo. Não, Paulo não está interessado apenas em trazer uma nova consciência a respeito de nós mesmos, mas Paulo também demonstra que, independente do caminho que nós escolhemos, existem consequências. Irmão, de verdade, esse era o momento que eu mais esperava desde antes da gente iniciar essa série. Porque como que eu acho que isso é importante você ouvir? Então, se você quiser gravar, bom, vai estar no YouTube, mas se você quiser gravar para você ouvir de novo hoje em casa, faz. Porque só vai estar no YouTube lá para sexta-feira. Gálatas, capítulo 5, vamos ler o versículo 4 novamente, mas o foco aqui agora é o versículo 5. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deve levar a própria carga. Versículo 5. Pois cada um deverá levar a própria carga. O apóstolo Paulo, poucos versículos atrás, como a gente já falou, ele diz: olhe para a pessoa que caiu, tenha ciência dessa pessoa, mas você vai ajudar ela a ser restaurada, a se levantar. E aí Paulo fala assim: e leve os fardos pesados uns dos outros. Só que agora ele afirma que cada um deve levar a sua própria carga. Longe de uma contradição, como a gente já explicou, essa situação no texto bíblico não faz com que um texto anule outro texto, mas faz com que um texto complemente outro texto. Paulo, ele demonstra uma ideia, só que Paulo fala assim: calma aí, não acabou não. Isso pode melhorar, pelo menos aos olhos de Deus, porque para a gente a régua aumentou. E ele demonstra exatamente uma compreensão mais madura, uma compreensão mais equilibrada e real da vida cristã. Você precisa ouvir isso. Você precisa saber disso. O que nós aprendemos aqui é que existem fardos que a comunidade da fé, que a igreja é convidada a carregar conosco. Existem situações na sua vida que serão pesadas demais. E sim, como a gente falou no domingo passado, é necessário que existam pessoas do seu lado e você precisa se abrir para isso, e as pessoas precisam compreender isso. Existem momentos que é pesado demais para você, fardos pesados demais que alguém precisa falar: olha, tem o meu ombro aqui emprestado, bora caminhar junto. No entanto, também existem responsabilidades que são intransferíveis. É o mesmo texto. Nos mostra que existem fardos que nós devemos ajudar os nossos irmãos a carregar, mas também que existem responsabilidades que são intransferíveis. Existem fardos que nós caminhamos juntos para carregar, mas há cargas que Deus nunca entregou a outra pessoa, senão a você. Há cargas que Deus não entregou para quem está do seu lado, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, não entregou para o pastor, para carregar por você, mas entregou para você. Paulo, ele é simples, Paulo, ele é direto, e é impossível de não compreendermos o que ele diz aqui. Cada um deverá levar a sua própria carga. Aqui não há exceções. Paulo não está falando: olha, alguns vão ter que levar, mas outros, cruza os braços, deixa que alguém leva por você. Não, não, não há exceções. Aqui não há substituições. Não é que nem no jogo de futebol: ó, está meio cansado, peraí, levanta a placa aí, vai ser substituído. A outra pessoa agora vai levar essa responsabilidade que é sua. Aqui não pode haver terceirização. Existem responsabilidades que você não pode jogar nos braços de outras pessoas. Existem responsabilidades que estão sobre a sua vida e que pertencem a você, não ao outro. Não há mais ninguém. É sua responsabilidade. É para você. Esse boleto está no seu nome. O enganar a si mesmo, ele ocorre não somente quando a pessoa ela negligencia o autoexame, mas também quando nós terceirizamos aquilo que Deus entregou de forma exclusiva a nós. Você se auto-engana, você se perde em você mesmo, não só porque você não olha para si no momento da oração, e você medita sobre isso, e vê o que você precisa mudar, e vê o que precisa de Deus colocar a mão na sua vida, não só aí.
Mas acontece também no momento em que a gente começa a colocar sobre os ombros das outras pessoas, não as nossas cargas pesadas demais para nós, mas aquilo que deveria estar sobre os nossos ombros. Viver em comunhão é essencial, irmãos. Eu não sei o que você pensa sobre ir à igreja. Você não vem para o culto só porque é legal e porque talvez Deus vai te dar um espaço no céu. Não é isso não. Você está todo errado se for assim. Você não vem para a igreja porque é bacana, faz tempo que eu não vejo a galera. Oh, nossa, ficou esse recesso esse tempo todo, fazia um tempo que não vi, o pessoal queria ver, dar um abraço, agora eu vou entrar em recesso e volto só em abril. Não, você não vem para a igreja por isso. Estar em comunhão é bom porque nós somos forjados aqui. Irmão, se tem um ano que eu aprendi, foi o ano que passou. Um dos anos que eu mais aprendi na minha vida. Porque a gente precisa aprender a lidar com uma pessoa que é diferente da gente, que teve uma criação diferente da gente, que teve uma cultura diferente da gente. Seja humano. É a mensagem do domingo passado. Só que nós não podemos esquecer que a vida espiritual ela não pode ser vivida com procuração. Sabe o que é uma procuração? Você vai no cartório, leva um documento, redige o documento, e você fala assim, carimba, está tudo ali, a partir de hoje, fulano vai responder por mim. A partir de hoje, fulano, ele vai decidir por mim. Se ele falar sim, é como se eu falasse sim. Se ele decidir ou não decidir, é como se eu decidisse ou não decidisse. A vida espiritual não se vive por procuração. A vida espiritual não é algo que você entrega nas mãos de alguém, para que essa pessoa viva por você. Eu trabalhei por um tempo numa rádio evangélica, já falei sobre isso aqui. Não exatamente sobre isso, mas não foram uma, não foram duas, não foram 3 vezes, que eu já ouvi um pastor, ou vários pastores, para falar a verdade, convidando o pessoal que ouve na rádio, falando assim, ei fulano, venha nesse domingo na igreja, porque Deus vai te dar um milagre. Aí o pessoal fala, e se você não tem fé, vem pela minha fé. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu uma besteira? Está achando que não existe? Aí o pastor fala assim, se não for pela sua fé, vem pela minha fé. Esse texto ele confronta uma mentalidade que é muito comum nas igrejas hoje em dia. A mentalidade de que pelo fato de nós estarmos em um lugar que fala de amor, Deus é amor, né? Por nós estarmos em um lugar que fala sobre graça, sobre cuidado, sobre misericórdia, então você pode vigiar menos. Talvez você não assuma isso de maneira explícita, mas você vive assim. Porque você acha que se você cair, alguém vai vir me levantar, alguém vai me ligar, alguém vai mandar mensagem, alguém vai na minha casa. Então tudo bem você viver a sua vida do jeito que você quiser. Sabemos que temos irmãos que oram por nós. Sabemos que de alguma forma o pastor se preocupa com você. Sabemos que nós podemos pedir socorro quando nós mais precisamos. E por conta disso nós acabamos vivendo uma vida de forma irresponsável com Cristo. Porque a responsabilidade que está sobre as minhas costas eu lanço sobre outra pessoa. Paulo diz, cada um deverá levar a sua própria carga. No ano passado, eu estava orando a Deus, e Deus falou muito claro comigo sobre alguns alertas, porque isso não são direções diferentes, é a mesma direção, só que são alertas diferentes. Para alinhar o nosso coração, para alinhar o meu coração, alinhar o seu coração, o nosso coração como igreja, a vontade de Deus para esse ano de 2026. E o primeiro alerta foi exatamente, seja humano. Deus falou comigo sobre nós pararmos de olhar para nós mesmos e olharmos para o outro. Temos uma atitude mais compassiva, mais graciosa, mais misericordiosa. Não é uma questão humanista, não, nem sociológica. Alex, você está com esses papos aí, vai ter eleição. Não, é algo que a Bíblia nos ensina. É algo que o próprio Deus restaura em nós, em Cristo Jesus, a nossa humanidade. Porém, o segundo alerta que Deus quer nos dar é exatamente esse: seja responsável. O primeiro, seja humano. O segundo, seja responsável. Existem coisas nas nossas vidas que não cabe a outra pessoa a responsabilidade de cuidar e de zelar.
Ah, mas meu casamento está indo mal. É claro, vocês pararam faz mó tempo com o discipulado de casais. Não, irmão, não coloca a responsabilidade de uma coisa que é sua. Porque não adianta nada você vir no discipulado de casais, você vir no discipulado de mulheres, você vir no discipulado de homens, você vir na nossa rede de jovens, você ouvir palavras, você ouvir direcionamentos, e quando você chega em casa você faz totalmente o contrário. A culpa não é da igreja. Existem situações que nós enfrentamos e que não serão resolvidas pela ação de outra pessoa, senão pela nossa ação. Não vai ser outra pessoa que vai resolver esse problema, é você. Meu querido, guarda bem isso que eu vou te falar. Ninguém vai orar pelo que você tem que orar. Ninguém vai ler a Bíblia que você tem que ler. Ninguém vai jejuar o que você tem que jejuar. Não. Eu conversava com um irmão aqui da igreja, e ele me contou de um rapaz que ele conheceu. E na conversa ele estava falando, estava com esse irmão, ele falou assim que ele ficou uns dias, um tempo sem ir para a igreja, só para ver se alguém lembrava dele e mandava uma mensagem. Só que passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 semana, 2 semanas, ninguém lembrou dele, ninguém mandou mensagem. E aí ele teve a brilhante ideia, já sei, vou tirar uma foto tomando uma pinga e vou postar. Porque ele fez isso consciente, porque se eu fizer isso, eu tenho certeza que alguém vai mandar uma mensagem para mim, e alguém vai perguntar, o que está acontecendo? Pode parecer que é besteira, pode parecer que não existe, mas existe muito. Esse tipo de situação não só demonstra uma carência que essa pessoa espera ser suprida por uma mensagem de WhatsApp. Você vê como que nós, seres humanos, precisamos da ajuda de Deus, irmãos. Tem gente que é tão carente que precisa, e tudo bem. A gente manda, a gente conversa, ok, visita. Mas além dessa história que é real, mostrar que existe uma carência, que pessoas esperam que seja suprida com uma mensagem, também revela que muitas pessoas sabem exatamente o que devem fazer e não fazem. E assim terceirizam a responsabilidade. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não vou fazer. E se der errado, foi porque eu fui para a igreja e não falaram isso para mim. Eu não sei você, mas tem uma grande série da televisão, não é Stranger Things, calma. Tem um pessoal que já maratonou. Não, é uma série, ganhou vários prêmios, chamada Eu, a Patroa e as Crianças. Já assistiu? Tem os irmãos, Alex, TV é do diabo, a sua, a minha não. Tem um episódio que eu estava meditando nessa mensagem, olha só. Vou trazer coisas espirituais, eu lembrei da série. É isso aí. Tem um episódio que o pai e a mãe, o pai e a mãe, o Michael Caio, eles vão, sei lá, num evento. Só que toda vez que o pai ele sai de casa, presta atenção, não é tão bobo assim como você pensa. Toda vez que ele sai de casa, ele recitava as regras do que não podia fazer. E nesse episódio ele sai de casa, eles vão passear, vão para o evento, e no meio do caminho ele lembra, eu não falei das regras. E aí corta a câmera para casa, onde estão os 3 filhos. E os 3 filhos estão num diálogo intenso, porque eles falaram assim, bom, está tudo liberado, porque o pai não falou da regra. Só que nesse diálogo todo, nessa reunião moral deles 3, parece tudo muito mais sério, falando assim, uma série de comédia. Nesse diálogo eles estão falando assim, mas ninguém falou que a gente não pode fazer. Só que algum fala assim, não, mas já falou, o pai já falou, a mãe já falou que eu não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro também não pode fazer, não pode dar festa, não pode beber, não pode fazer o quê. A gente sabe, só que eles falam assim, só que ele não disse. Ele não falou com palavras, ele só foi embora. É uma série, mas isso acontece, na série vira um caos, e na vida de muita gente está o caos exatamente por isso. Não, eu fui para a igreja, mas ninguém foi usado, marchando na minha direção, e entregando uma palavra profética exatamente de uma coisa que você sabe que você tem que fazer. Porque o pastor, ele falou um monte de coisa, menos aquilo que eu tinha que fazer, mas você sabe. Você precisa que alguém fale algo que você já sabe que tem que fazer. Você sabe o que você precisa abandonar. Você sabe as amizades que você precisa cortar. Você sabe
o que precisa mudar dentro do seu coração, o jeito que você precisa, né? Só que aí a gente fica terceirizando. Quando eu for para a igreja, o pastor tiver de sapato laranja, camisa de bolinha, com a gravata do Falcão e com óculos do Zé Bonitinho, então é o sinal que eu precisava. A gente fica terceirizando sempre isso. Coisas que nós sabemos que devemos fazer, a gente terceiriza para outra pessoa. Aí, irmãos, isso acaba fazendo com que se crie um monte de gente que sai caçando um monte de conselhos, sabendo o que deve fazer. Aí você vê aquela pessoa que procura o pastor A para pedir o conselho, o pastor B para pedir uma oração, o pastor C para dar uma palavra de direcionamento, o pastor D para profetizar e jogar o óleo ungido na cabeça da pessoa. Aí a gente vê pessoas que toda hora, coloca meu nome aí em oração, isso. Domingo passado eu estava conversando com o evangelista Tiago, lá de Santana de Parnaíba, que veio aqui trazer o material de limpeza para a nossa igreja. E a gente estava conversando ali na porta, daqui a pouco entrou um rapaz e falou assim, tem óleo ungido? Coloca meu nome em oração. Eu falei, meu Deus do céu, calma, irmão, só vem no culto. Já vai resolver metade desses problemas já. Se você vir, pergunta se ele veio. Não veio. Não veio. Mas não é muito mais fácil eu terceirizar isso? Se alguém orar por mim, é mais fácil. Eu não preciso orar. Não, tem a intercessão da nossa igreja que ora. As quartas-feiras estão acontecendo, eu não preciso. Eu não preciso nem vir para orar. Estão orando por mim, eu só recebo. A gente aprende até a fazer a mãozinha de conchinha, né, para receber, né? Isso, amém, eu recebo. A gente terceiriza isso, a gente cria gente assim. Gente que procura mais uma palavra, mais uma direção, mais uma palavra profética. Gente que está atrás de mais oração, mas... Na verdade, o problema não é falta de oração das pessoas. O problema não é falta de orientação da igreja. O problema, irmãos, é a resistência que nós temos em obedecer, em fazer aquilo que deve ser feito, ou então em deixar de fazer aquilo que nós não devemos fazer. Porque não é só fazer, às vezes Deus está falando, não faz. Aí você continua fazendo, e Deus fala, não faz. Você sabe que não tem que fazer, e você continua. Você não precisa de uma placa, irmão. Você não precisa de uma placa, irmã, para isso. Sabe, a gente não precisa colocar no telão aqui, em letras gigantes, para você entender. Não. Deus passou o ano todinho te avisando e te falando e repetindo. Deus é maravilhoso, porque Ele tem uma misericórdia, irmão, que, bom, a gente não tem, a gente precisa dela. E aí Deus te avisa e te avisa o ano todinho. E você fala, Deus, eu não estou ouvindo. E Deus fala de um jeito e fala de outro. E fala no louvor, e fala na música, e fala na palavra. Até na oferta Deus está falando. E você fala, não estou ouvindo, estou continuando ouvindo. Você sabe, você já ouviu. O problema é a falta de disposição que você tem de mudar. Me perdoe as palavras, mas o problema é a sua cara de pau. É a minha cara de pau. A verdade, irmãos, é que pessoas assim, elas não percebem que enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver decisão, nenhum conselho, nenhuma oração forte feita pelo pastor, pelo apóstolo, nenhuma campanha, nenhum óleo ungido vai resolver o problema. Nesse tempo, como pastor, uma das coisas que eu aprendi, que eu desenvolvi, eu falei, já sei. Não é um atalho, mas é uma maneira mais fácil de fazer o trabalho. É tentar investigar a questão. Aí a pessoa fala, eu preciso de uma visita. Ok, vamos. E aí você vai conversando, Anderson. Mas, já veio o fulano, o Beltrano, o pastor fulano de tal, o apóstolo. Todo mundo já foi te visitar, é sério? Você acha que agora vai mudar? É que o pastor agora tem uma áurea diferente, irmão. Não, o problema não está em mais uma visita. Não, é para salvar o meu casamento. Não, já visitaram, já falaram, já explicaram, já oraram junto com você, já fizeram um propósito de oração, já subiram no monte, desceram no monte, foram para o vale, subiram o vale, fizeram de tudo. O problema não é esse, o problema é você continuar resistindo. Você já sabe o caminho. Esse que é o problema. Às vezes a gente está pregando aqui e está pregando coisas que eu sei que você sabe, mas eu preciso falar. A gente poderia talvez diminuir o tempo de tudo. A gente resolveria o culto talvez em 40 minutos.
Mas é necessário, irmão. Infelizmente, hoje se criou nas igrejas uma cultura de clube. Você tem que vir para a igreja e o pastor precisa falar coisas boas e bonitas para você, porque a igreja, ela precisa fornecer para você conforto, para que você possa ir para a igreja. Eu só vou para a igreja porque se o pastor falar isso, se for pregado aquilo. Então, se criou esse ambiente de cristãos que vão para a igreja para isso. Eu preciso ser ali apalpado, eu preciso ser pegado no colo, tadinho. E se criou isso. Pastores que, por medo de perderem os seus frequentadores de culto, e eu estou sendo bem sincero, eu não estou falando de irmãos na fé, eu não estou falando de cristãos e discípulos de Cristo, eu digo frequentadores de culto. É gente que vem no culto, até oferta, canta e vai embora e não se envolve com vida de igreja, nem cristão de verdade é. E aí, com medo de perder os frequentadores, a gente cria esse ambiente onde precisa de conforto para você vir à igreja, você precisa ouvir uma coisa bonitinha para você continuar estando aqui, para você poder ofertar. E nisso a gente gerou, na atualidade, uma geração de cristãos que não querem ser cuidados, eles querem ser mimados. É gente que não pode ouvir um não. É gente que não pode ouvir um espera. Não, você precisa vir para a igreja e ouvir coisas boas e bonitas para disfarçar a sua vida miserável. Porque, Alex, a vida já é difícil, eu venho na igreja, aí você prega falando que eu tenho que olhar para dentro de mim. O evangelho é isso. A palavra de Deus nos ensina isso. Talvez hoje Deus, Ele não está nos chamando para fazermos algo novo. Ano novo, a gente fala vida nova, é um novo ciclo, é uma nova estação, mas talvez hoje Deus não está nos chamando para fazer algo novo. Talvez a questão não é assumir uma nova direção, ou ter uma palavra nova sobre as nossas vidas, mas a questão é assumir com seriedade aquilo que nós já sabemos que devemos fazer. Deus entregou responsabilidade das suas mãos. E um dia, irmão, eu já falei isso algumas vezes nesse altar e eu continuo falando. Deus entregou responsabilidade sobre as suas mãos e um dia Ele vai cobrar isso. Sejam elas quais forem. Um dia Deus vai cobrar. Um dia Deus vai cobrar a responsabilidade que Ele te entregou da sua família, de você cuidar, de você ser um provedor, de você ser o homem da casa, ser um exemplo para o seu filho, ser um exemplo para a sua filha. Deus vai cobrar essa responsabilidade de você ser a mulher da casa, a mulher sábia, a mulher que edifica. Não alguém que está abaixo do homem, não alguém que é inferior ao homem, mas alguém que anda lado a lado, que constrói junto. Existe responsabilidade. Irmão, tem responsabilidade até entre nós aqui, igreja. Deus entregou responsabilidades nas nossas mãos e talvez hoje o que falta não é uma palavra profética, talvez hoje o que falta para a sua família não são 7 encontros durante a semana, talvez o que falte para o seu trabalho fluir, para você prosperar, não seja a bênção que o pastor ele vai derramar sobre a sua vida quando ele ungir a chave do seu carro e a chave da sua empresa. Não, talvez o que falte para você é isso, assumir responsabilidade. Isso é para mim também. Alex está me chamando de irresponsável? Não. Eu estou falando que muitas vezes você já sabe o que tem que fazer. E por que eu venho para a igreja? Porque é bom estar com os irmãos. Porque é bom a gente conversar no final do culto. Porque é bom, porque nisso daí um vai moldando o outro, vai ajudando o outro. Eu acho maravilhoso, irmão, quando eu estou em algum dos grupos e alguém fala, olha, estou precisando disso, algum fulano fala assim, olha, pode contar comigo. É maravilhoso, isso é igreja. Você não vem só para tomar uma benzida do pastor e ir embora, porque agora você vai ter uma vida feliz. Não. Talvez o que Deus tenha para as nossas vidas não vai ser algo novo nesse ano. Vai ser algo que você já sabe o que tem que fazer, que você está protelando, que você está empurrando com a barriga, que você está procrastinando. Você quer ser o chefe, mas você não senta nem para aprender, você não faz nem o seu serviço direito.
Você quer construir uma família, mas nem trabalhar você gosta, irmão. Não, Deus proverá, vai nessa. Vai passar fome você, a sua esposa e os seus filhos. Aí a culpa é de Deus. A culpa é do pastor que permitiu que a gente casasse. Irmãos, Deus tem essa palavra para você hoje. Eu não sei se você vai receber, eu não sei se você vai sair daqui glorificando, aleluia, era a coisa que eu precisava ouvir, mas é isso. Seja responsável. Deus, Ele já te entregou o que você precisa na sua mão. Talvez não está da forma que você queira e da forma que vai ser no futuro, mas é o início. É o ser fiel no pouco e ser colocado no muito. De verdade, tome cuidado para não enganar a si mesmo e não ser o próximo irmão que vai ser surpreendido pelo pecado. Olhe para si mesmo, olhe para você. E além disso, saiba que existem responsabilidades que são intransferíveis. A culpa não vai ser do seu esposo, a culpa não vai ser do seu marido. Não é que você não sabe aonde eu moro. Não, a culpa não é do governo, a culpa não é da vizinhança. Todas essas coisas podem dificultar muitas coisas às vezes, mas você tem uma responsabilidade. E se você quer ser cristão de verdade, saiba disso. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.